Graça e paz a todos. Bom dia. Além disso tudo que já temos experimentado aqui hoje, para nós é um dia também marcante na nossa história, porque é o nosso culto de encerramento, de conclusão da nossa Escola Ministerial 2025. Os irmãos se lembram que no domingo passado, ao concluirmos a nossa conferência Metanoia, nós chamamos aqui em cima, aqueles que estavam aqui, um grupo de irmãos, ministros, que estavam aqui para a ocasião também de participarem da nossa Escola Ministerial 2025, que nesse ano teve como ênfase o ministério pastoral. Foram dias de conversa, dias de quebrantamento, dias de instrução, dias de compartilhar, foram dias de nos alegrarmos, dias de nos arrependermos, como foram dias preciosos. E para coroar isso que nós celebramos desde domingo passado e vivemos nessa semana, nós convidamos aqui alguns irmãos que queriam, pelo Espírito, compartilhar algumas coisas aos irmãos. E eu queria chamar o nosso irmão José Elias. Essa é a primeira escola que você fez, Elias? Primeira escola. O Elias é um dos nossos irmãos lá da igreja de Cuiabá. E além de ser um irmão precioso, o que já é mais do que suficiente, né? Ele também é um dos irmãos que é responsável por toda a nossa carga de ensino na igreja lá em Cuiabá. E o Elias já tem, além de servir da igreja local, servido também fora da igreja com o fundamento que o Senhor confiou a nós como casa. E o Elias é um irmão que nós temos visto o crescimento dele há alguns anos, e como isso alegra o nosso coração, viu, Elias? O menino dos 5 pães, né? Aleluia. E hoje os 5 pães que lá atrás fizeram ele chegar todo ferido, são os mesmos 5 pães, mas com outro homem agora, que tem o que compartilhar na mesa do Senhor. Diante de Deus e de todos nós como testemunhas, irmãos, nós queremos aqui celebrar esse processo, nos alegrar com aquilo que o Senhor fez na vida do Elias. Como é, não é, Joe, pastora Célia? Como é impactante ver o homem de Deus que o Elias está se tornando. E hoje nós queríamos aqui ouvir o Elias, ele tem algumas coisas do Senhor para compartilhar. E eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora. E você orasse comigo pedindo: Senhor, está acontecendo uma coisa aqui, talvez aparentemente ela não tenha a ver comigo, com esses irmãos que vieram aí para essa escola, mas eu estou aqui, o Senhor me trouxe aqui. Então, fala comigo, Senhor. Fala comigo de alguma forma aqui nessa manhã. Eu quero ouvir sua voz. Eu quero conhecer o Senhor mais profundamente. Eu quero experimentar essa graça, Senhor, de maneira mais profunda. Faça a sua oração. Nós não estamos aqui de corpo presente. Nós não estamos aqui para assistir nada. Nós estamos aqui para comermos e bebermos da mesa que o Senhor preparou. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos o Elias.
para que suas palavras sejam como comida nutritiva em nossas bocas, em nossos estômagos, e que as palavras do Senhor na boca dele, através dele, venham curar, venham encorajar, venham perdoar, venham, Senhor, trazer vida, trazer renovo, despertamento, Senhor. Nós oramos para que o Senhor flua aqui através dele, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Que loucura. Aleluia. Irmãos, eu tenho uma palavra para compartilhar que o Senhor colocou no meu coração há uns 2 meses atrás, quando foi confirmado que eu estaria na escola de ministros, e enquanto eu lia os evangelhos e a maneira de Jesus de discipular, de ensinar seus discípulos, o Senhor falou comigo sobre a minha postura diante dele. Eu queria compartilhar isso com os irmãos. Em Marcos, no capítulo 9, no verso 30. Em Marcos 9:30, o Senhor... A palavra de Deus diz assim: vale lembrar o contexto que nós estamos aqui em Marcos. Marcos vem trazendo uma narrativa onde o assunto parece que é incredulidade. E em alguns momentos, e aí depois disso a palavra vai dizer no verso 30: eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. Jesus ele faz uma espécie de retiro com seus discípulos. Ele, no auge do seu ministério, onde todo mundo conhecia quem ele era, onde tudo estava acontecendo publicamente já, Jesus ele faz isso de maneira intencional. Não quero que ninguém saiba que eu quero ficar só com os meus discípulos. E ele começa a dizer algo que tem muito a ver com aquilo que nós ouvimos nesses dias aqui, seja na escola, seja no Metanoia. Jesus está dizendo: olha, eu não vim para ser honrado, eu não vim para ser coroado, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para morrer. E o texto, Marcos vai dizer que ele estava ensinando os seus discípulos. Então ele não está comunicando algo, ele não está dizendo algo que vai acontecer, ele está ensinando. Aquilo é didático. A palavra aqui, didasco, é instruir didaticamente. Jesus está com a sua própria vida ensinando eles aquilo que eles são, testemunhas. E Jesus está dizendo: olha, eu vou morrer, eu ressuscitarei. E isso é uma vocação de Jesus, mas que também diz respeito aos discípulos. Jesus está falando deles também, aquilo que eles viveriam. Era o chamado para eles também. Jesus está ensinando eles. Isso tem muito a ver com o que nós ouvimos nesses dias. Só que a palavra que o Senhor falou comigo é precisamente o verso 32. Eles não entendiam o que ele queria dizer. Não entendia o que ele queria dizer. Aqui, não entender para a gente pode parecer como não compreender, mas Jesus está sendo muito claro. Jesus não está falando em parábolas, Jesus está dizendo diretamente, claramente o que vai acontecer. Eles não entendiam o que Jesus queria dizer, porque na mente deles havia incredulidade, havia resistência àquela palavra. Então, quando Jesus diz: eu irei morrer, e os textos anteriores confirmam isso, no capítulo 8, Jesus diz a mesma coisa. E Pedro resiste. Pedro, de maneira ousada, ele diz assim: não, Senhor, tenha pena de ti mesmo. Então, Jesus resiste àquela palavra. Jesus repreende a Pedro, exorta Pedro.
Só que agora vem Jesus de novo com a mesma história. Pedro não entende. Cara, o que ele está querendo dizer? Porque há pressupostos, irmãos, quando Jesus nos chama para algo. E aqui nós estamos falando de discípulos, pessoas que já tinham deixado suas famílias, tinham deixado seus empregos para estar com o Senhor. Jesus está chamando eles para um nível mais fundo de testemunho, de intimidade. Só que eles não entendiam o que ele queria dizer. Eles entendiam o que ele estava dizendo, mas olha, isso que ele está dizendo não pode ser o que ele está querendo dizer. Havia pressupostos que faziam com que eles resistissem a isso. E quando nós falamos, seja de vocação ou qualquer vocação, porque todos no corpo de Cristo possuem uma responsabilidade. Todos têm que se comprometer com isso. Seja o que for que o Senhor tem falado conosco sobre quem nós somos, sempre haverá uma maneira de não entender o que Ele está querendo dizer por causa dos nossos pressupostos, por causa daquilo que já estabelecemos, seja sobre nós mesmos, sobre o próprio Senhor, sobre o que é a igreja, sobre o que é o ministério, sobre o que é o testemunho, o martírio, sobre o que representa para nós os nossos filhos, o nosso emprego, as nossas conquistas. A nossa visão sobre isso faz com que haja um pressuposto que todas as vezes que Deus fala sobre isso, nós não entendemos. Isso se traduz como uma espécie de resistência. Eles não entendiam o que Ele queria dizer. Então há essa resistência, eu queria que você entendesse esse não entender a partir disso. Mas também existe um não entender puro mesmo. Vamos pensar nessa possibilidade de que eles não entendiam. E de fato as palavras do Senhor é ingenuidade. É limitar demais o Senhor, a gente achar que quando o Senhor nos falará algo, a gente vai entender tudo. Nós estaremos completamente seguros e firmes daquilo que o Senhor está falando, claro para nós. Não era possível que para eles fossem totalmente claros. Então, ainda que nós pensemos de maneira pura, que não houvesse resistência, havia dúvidas genuínas. O que é isso? Só que tinha a possibilidade de eles levantarem a mão assim: Senhor, eu não entendi. Só que quando você vai para os evangelhos, até nesses trechos aqui, você vê diversas vezes o Senhor exortando eles por não entender. Vocês ainda não entenderam? Às vezes eles levantam assim, não só para perguntar, mas às vezes até para se dispor numa forma de pergunta: Senhor, o Senhor não deseja que nós oremos para que caia fogo do céu? Há uma disposição. E muitas vezes quando isso acontece, eles são exortados duramente pelo Senhor. O Senhor fala com eles: vocês não sabem de que espírito sois. E isso para nós, geralmente nós vemos isso como algo muito ruim, mas isso era graça. Porque uma coisa que eu percebi, quem mais fazia isso era Pedro, Tiago e João. Quem era mais ousado assim, em levantar e se expor mesmo, em perguntar, em falar, em estar diante do Senhor com seu coração ali inteiro, eram esses, e eram justamente esses que o Senhor chamava quando Ele queria ter um tempo a sós com os que eram mais íntimos. E o Senhor falava comigo: isso não é à toa, isso não é aleatório. Eles se expunham. Nós estamos ouvindo, irmãos, nós estamos ouvindo palavras específicas do Senhor. Elas muitas vezes são até claras, mas para nós não entendemos. Seja por resistência, seja por dúvidas genuínas mesmo, irmãos. E quando essa palavra veio há alguns meses, eu chorei muito diante do Senhor, diante disso. E ontem, quando o AP mandou a mensagem, essa palavra veio assim. E quando eu pensei em mandar a mensagem para o AP, veio de novo esse medo, irmãos. Irmãos, pressupostos, eles são coisas que realmente nos travam, cara. Eu vim de um lugar onde muitas vezes, quando eu me dispus a servir o Senhor com aquilo que queimava, as pessoas nunca trataram o meu coração. Elas sempre pegaram a disposição que eu tinha para me colocar para servir e me davam louvores por isso. E isso me machucou, cara. E me fez machucar pessoas. Isso gerou orgulho dentro de mim, cara. Então, os pressupostos que existem hoje para eu fugir muitas vezes são esses: dizer: Senhor, eu não quero voltar para aquele lugar, cara.
É algo muito sutil, irmãos. E aí você pode se travar assim, dizer, não, eu não vou me dispor, porque por causa do orgulho que pode vir. E de fato, às vezes vem setas mesmo dizendo, você é aquele menino ainda. Você ainda é aquela pessoa que se orgulha quando recebe responsabilidades. Então, para mim, é um lugar de fuga, sabe? De dizer, não, vou ficar aqui. E todas as vezes que eu me dispus num ambiente onde não era tratado o meu coração, isso gerava glória para mim. Quando eu cheguei nesse ambiente, irmãos, de ministros que constrangem com a sua vida, várias vezes eu me dispus. Eles me podaram, cara, e isso para mim foi dolorido, mas hoje eu vejo a graça do Senhor. Irmãos, há um temor mesmo. Se nós não tivermos nenhum pingo de temor diante das palavras, aqueles discípulos, eles tinham que ter dúvidas, eles tinham que ter um certo temor, mas isso não poderia pará-los. Eles tinham que levantar as mãos, ainda que tremendo, dizendo, Senhor, o que você está querendo dizer? Essa é a imagem que o Senhor tem cravado na minha mente nesses dias. Quando eu vou para o secreto, todos os dias eu acordo. E é como se eu visse Ele numa sala, assim, explicando o que Ele está me chamando para ser. E todos os dias é as minhas mãos, Senhor, eu ainda não entendi. Senhor, eu ainda não sei, Senhor. E esse lugar, cara, é um lugar que os discípulos fugiam, porque se você for pegar a sequência do texto, o versículo seguinte é eles brigando para ver quem era o maior entre eles. Porque levantar a mão e dizer, Senhor, eu não sei, é se expor, cara, diante do Senhor, diante dos irmãos. O Senhor tem nos chamado para estar diante dele, e essas dúvidas, isso não é esse anseio assim, essa disposição mesmo que havia nos discípulos, de perguntar, de se dispor mesmo, até como João e Tiago, que é algo distorcido, né? Só que naquilo que era distorção, na relação com Jesus, era curado. Vocês não sabem de que espírito sois. Se eles, eu tenho certeza que muitos dos discípulos tiveram a mesma ideia de Pedro e João, Tiago e João, mas muitos guardaram, continuaram com o mesmo espírito que tinham. Nós fugimos desse lugar, irmãos. E a imagem que o Senhor tem me trazido nesses dias, além dessa, é uma imagem do Eugênio, do livro Corra com os Cavalos. Ele fala sobre Jeremias, e a minha posição diante do Senhor também diante do Senhor tem sido muito igual a de Jeremias. Senhor, eu sou um menino, Senhor. E aí, Jesus, não diga que você é um menino. E ele traz lá uma imagem, cara, que isso tem me cravado, assim, cara, sobre essas mentiras, esses apegos que nós temos. Ele estuda pássaros, então ele analisa muito pássaro, e ele trouxe uma imagem de um pássaro que era o seguinte: a imagem que ele viu era de um penhasco com um galho assim. E nesse galho havia passarinhos com filhotes, e esses pássaros, eles desciam lá embaixo, pegavam o alimento para os filhotes e davam de comer, isso durante alguns dias, né? Mas chegou um momento que o pássaro, ele chega para os filhotes, e eles estão assim, tranquilos, e o pássaro começa a empurrar o filhote assim. Aí ele empurra um, e o filhote começa a cair. Só que quando está perto de chegar no chão, voa. Faz isso com um, faz isso com o outro. Chega no terceiro, esse terceiro, ele com medo, ele agarra na árvore, ele agarra as patinhas dele na árvore e fica de cabeça para baixo. E aí ele viu o pássaro, o pai, mãe, ele viu o pássaro começar a bicar desesperadamente, assim, sem dó nenhuma, na pata, até que a dor fosse maior do que o medo de cair. E ele traz essa imagem como alguém, ele diz o seguinte: porque essa nossa disposição, nosso anseio de saber não é pelo intelecto, é por uma ideia de identidade mesmo. É como um filho, eu vou voltar na imagem do pássaro, mas junto a isso, é o filho que chega para o pai está trabalhando, arrumando
o carro, ou lavando a área, ou cortando a grama, e o filho chega assim: pai, o que você está fazendo? E o filho não sabe fazer, mas há uma disposição do filho, mas não é por causa do serviço, irmãos. É por causa da relação com o pai. Então, assim, aquilo que o Senhor está fazendo conosco, nos tirando desse lugar de autopreservação mesmo, dos galhos que a gente segura, seja o nosso emprego, seja os nossos pressupostos, a maneira como nos vemos, a maneira como pensamos sobre quem nós somos. Todos esses galhos, cara, que nós seguramos com medo daquilo que o Senhor está nos chamando, existe algo por trás. O pai, o pássaro, o pai que faz isso, ele faz porque ele conhece a natureza do filho, ele conhece a identidade, ele sabe que o filho foi feito para voar, o filho não sabe disso. O pássaro, o filho não sabe disso ainda. E com medo, muitos dos nossos medos, das nossas resistências, das nossas preservações são porque nós não ainda conseguimos compreender a maneira como o Senhor nos vê. Nós ainda nos estamos vendo como o pássaro que não consegue voar, que não tem como voar. E aí, dentro disso, essa imagem tem falado muito comigo. E é isso, irmãos. Basicamente é isso que o Senhor tem falado. Muitas vezes assim tem vindo esse medo, até estar na escola mesmo, diante de ministros que você sabe que são fiéis, que estão dando a vida, e às vezes você olha para você assim, e tem aquela tentação de se comparar e de até fugir mesmo. Cara, esse lugar aqui... E você entrar nesse lugar de fé, de abandonar a sua incredulidade e dizer: Senhor, eu estou aqui para que o Senhor me pode, para que o Senhor me exorte, para que o Senhor revele quem eu sou, que nem eu mesmo sei. O Senhor está nos levando para esse lugar, para o despenhadeiro. Amém. Aleluia. Quanto da nossa identidade, né, irmãos, precisa ser formada em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia, meus irmãos. Eu quero compartilhar com vocês algo em João capítulo 14, versos 30 e 31. Algo que o Senhor trouxe ao meu coração nesse nosso encerramento da Escola de Ministros. Que semana especial nós tivemos, ouvindo Elias e pensando sobre os muitos pressupostos que muitas vezes nos impedem de ouvir e de crescer no Senhor, né? E pensando sobre esses impedimentos, já há alguns dias o Senhor me trouxe essa palavra. Eu acredito que existe algo para nós ministros e para os irmãos também a aprendermos com isso. Diz assim o verso 30: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. João 14, verso 30 e 31. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Vou ler de novo. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Irmãos, há alguns meses, nesse ano em específico, meu coração tem sido despertado pelo Senhor para que coisas que aparentemente eu havia jogado fora, eu revisitasse, e tirando a poeira ou a sujeira de sobre, elas voltassem a ser verdade sobre a minha vida, desintoxicadas de coisas que antes as poluíram.
especialmente o texto em que Jesus diz que o escriba versado no reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas velhas e coisas novas. Esse texto tem como uma marreta batido na minha cabeça, e algumas verdades têm saltado ao meu coração, e eu tenho revisitado elas. E pensando no ministro à luz desse texto, eu tenho pensado sobre, houve uma época em que muito se falava sobre a influência de Satanás na vida das pessoas, e não muito diferente a influência de Satanás na vida de um ministro. E nós estamos em uma época em que parece que o mal é completamente ignorado. Saímos de uma época em que tudo era o mal, ou a batalha contra o mal. Entendemos que há batalhas que não são necessariamente contra o mal, mas contra as nossas próprias vaidades, orgulhos, pressupostos, como disse Elias. E nessa coisa de entender que é uma batalha também da gente com a gente mesmo, a gente ignorou que há um inimigo externo que sabe muito bem manipular o nosso ser para diluir verdades em nós e arrancar nossa autoridade. E aqui Jesus está falando como alguém que promete aos discípulos, seus discípulos, um lugar de descanso. João 14 começa falando sobre: na casa de meu pai há muitas moradas. E depois de falar sobre esse lugar de segurança, sobre tudo que ele tem preparado para esses irmãos, ou seja, sobre a saúde da edificação, Jesus mostra de forma muito precisa por que o que ele está gerando é tão saudável. Quando o mal se aproxima, Jesus diz assim: eu não vou continuar dizendo o que eu estava falando, porque o mal vem vindo aí, mas que fique claro, ele não tem influência nenhuma sobre mim. E ele explica o porquê. Ele fala: não tem influência nenhuma sobre mim, porque como ele procede? Ele faz como o Pai o ordenou. O verso de número 30 e 31 estão relacionados diretamente. Jesus explica: contudo assim procedo, ou seja, porque o diabo nada tem em mim? Porque todo o meu esforço está em fazer a vontade do Pai. Quando pressupostos me impedem de aprender de Jesus, quando vaidades me impedem de crescer em Jesus, quando o meu orgulho me impede de me submeter a Jesus e ao Pai, o diabo tem algo em mim. E se o diabo tem algo em mim, eu não tenho autoridade para dizer às ovelhas: vem vindo perigo aí, levantem-se, vamos embora. Porque antes que eu tenha condição de dizer isso, o próprio mal me paralisa. Eu quero nessa manhã dizer aos meus companheiros no Senhor: cuidado, para que coisas que nós estamos chamando de dificuldade, Cristo chame de malignidade. O diabo não pode ter nada em nós. A nossa autoridade está diretamente atrelada à nossa firme convicção: obedecer a Deus é um valor inviolável. Nós precisamos entender que fazer tudo o que o Pai nos ordenou é que nos dá autoridade para conduzir o rebanho de um lugar a outro em plena segurança. Ainda que o mal nos afronte, ainda que ele se levante, a garantia de que ele não nos existirá naquilo que estamos edificando no Senhor é que estamos fazendo isso conforme a vontade do Pai. Isso vale primeiramente a ministros, isso vale para toda a igreja. Você pode dizer: ele nada tem em mim? Nas suas emoções, nos seus raciocínios, nos seus desejos, ele nada tem em você? Na maneira como você governa a sua casa, trata a sua esposa, seu marido, como você ensina os seus filhos, no modo como você, jovem, planeja o seu namoro, ou o que quer que você queira chamar, o relacionamento que você deseja ter, a maneira como você escolhe, é conforme a vontade do Pai? Ou seus valores já estão intoxicados de Satanás e ele já tem algo em você? O modo como você entende a sociedade, os amigos que te cercam, a forma como você negocia, o jeito como você planeja o futuro, o modo como você responde às situações fáceis e difíceis da vida, são de acordo com o que o Pai ordenou, como disse Jesus? Se não são, ele tem algo em nós. Eu encerro dizendo
A verdade espiritual de que estamos em batalha não pode ser jogada fora, irmãos. Lembra do tempo em que tudo era batalha espiritual? Mas quem disse que nada é batalha espiritual agora? Acontece que erraram no modo como exageraram em muitas coisas, mas uma coisa é verdade: nós temos um adversário querendo se apropriar do nosso coração por meio da semeadura de suas maldades, mas nós somos filhos da luz. Despojemo-nos de tudo que é mal e apeguemo-nos à luz. Ele nada tem em nós. Isso nos dará autoridade a dizer ao mundo: há um lugar seguro em Deus, chamando você que está em segurança. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo de número 32. E peço paciência, compreensão dos irmãos. E com essas palavras eu me dirijo diretamente aos irmãos da nossa escola que estavam aqui nessa semana juntos na olaria de Jeová. Êxodo 32 diz assim: mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Deixe a sua Bíblia aberta e preste atenção em algo antes de nós chegarmos no ponto que eu gostaria. Pessoas que não honram as suas alianças são pessoas suscetíveis à idolatria. É impressionante que nós pensamos que é o contrário que é verdadeiro. Que quanto mais guardamos uma aliança no coração, mais estamos venerando pessoas. Mas quando você lê a história de Israel, Rafa, você vê um cara ao lado de Moisés, com o coração inteiramente fiel em toda a jornada, Josué. E ele foi o único primeiro, até que ele se manifestasse, que quando o povo inteiro quis idolatrar, ele diz: quanto a vocês, eu não sei, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Escolham agora o que vocês querem. Porque se a gente olhasse para Josué na trajetória com Moisés, você diria: cara, Josué adora Moisés, Josué puxa saco. Diante da igreja dos nossos dias, contemporânea, Josué seria um cara que idolatra seu pastor. E aquele povo seria os homens e mulheres religiosos esclarecidos da nossa época, que entenderam a verdade bíblica da igreja. Moisés está demorando demais. Olha como o texto começa. Moisés está vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte. Tardava para quem? Para qual ponto de referência? De qual perspectiva?
Se você sabe que o homem de Deus com quem você caminha entrou dentro de uma nuvem onde a própria presença de Deus está, e tem 40 dias que ele está lá, você ficaria embaixo do monte, de joelhos, dizendo: Senhor, faz ele ficar mais, coloca mais 10 dias na conta. Porque quando o homem de Deus desce do monte, tendo estado com Deus, tendo visto Deus, tendo conhecido Deus, ele desce com o seu rosto transfigurado, irmãos. Mas quando você não honra a sua aliança, você é predisposto a ser um idólatra. E aí eles chegam para Arão, é o próximo da fila. Arão, levanta e faz-nos deuses que vão adiante de nós. Olha só, quanto a este Moisés, até hoje é o salvador da pátria. Esse povo aqui sim era idólatra. Quanto a este Moisés, mas até agora ele é quase o Messias, Moisés. Até agora ele é o libertador, ele é o salvador. Mas como ele saiu da nossa rota de interesses, eu quebro com ele os meus vínculos, a minha aliança. E quero que Deus agora, seja qual for o Deus, levante logo o próximo da fila, que vai construir idolatrias, deuses, divindades, que satisfaçam os desejos do nosso coração, não que nos chame para marchar no destino que é a sua própria vontade. E ele diz: quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-mas. Interessante é que os meninos usavam brinco lá, né, nessa época. Verso 3: então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Preste atenção. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Preste atenção, irmãos. Qual que é o cenário que nós estamos lendo aqui que o texto descreve? Eles estão nos pés do monte e vem Moisés subir. E a ordem inicial é para que eles aguardassem, e no momento que fosse sinalizado, eles deveriam subir ao monte. Mas como eles veem no cume do monte uma nuvem densa descer, e eles veem o monte pegando fogo, raios descendo dessa nuvem, e eles ouvem estrondos, eles têm medo da presença de Deus. Então eles se afastam da presença de Deus que está ali simbolizada pelo monte e dizem: Moisés, vai você, e que Deus fale com você, e o que você ouvir Deus falando, fala conosco e nós ouviremos. Já tinha começado assim. E aí Moisés entra dentro daquela nuvem e está lá dentro e não volta, cara. Porque quando você anda com alguém pensando apenas em satisfazer os seus próprios interesses e necessidades, o tempo de Deus é equivocado. Um dia é tempo demais
Não dá para esperar. Chegamos então, vou dar um salto, obviamente, no texto que nós acabamos de ler. Está quase chegando a hora, Rafa. Moisés está para descer do monte, cara. Está ali na trave, está para bater na trave. Eles ansiosos por causa das necessidades e dos interesses do seu coração, rompem com Moisés e seduzem Arão, irmãos, a construir um ídolo para que eles adorem. E eu não sei se você sabe disso, mas o boi, na Bíblia, ele é símbolo do ministério dos homens, do serviço dos homens. Boi, na Bíblia, na simbologia bíblica, é símbolo de serviço humano, do serviço dos homens. E é engraçado aqui, Alisson, porque ele constrói um boi, mas é um bezerro. Mas eu não vou entrar nisso. Mas eu acredito que tem alguma verdade do Senhor escondida nisso. Porque entre fazer um boi e um bezerro, por que fazer um bezerro? Tudo isso fala do ministério, do serviço dos homens. Ele solicita que todo mundo traga suas argolas, e acredito que isso também está falando alguma coisa. É interessante porque eram argolas que tinham as mulheres e os filhos, meninos e meninas. Eram adornos típicos da identidade daquele povo? Não sei. Pode ser. Há o texto de Levítico, de Números, né? Que diz que os escravos que fossem libertos, mas que quisessem, por gostar da casa do seu senhor, abrir mão da sua liberdade voluntariamente, se tornarem escravos dele, mas por amor, deveriam furar as suas orelhas. Então, alguma coisa para Deus era importante esse sinal, essa simbologia de andar com a orelha furada. Lembrando que esse povo aqui é aquele povo que tinha acabado de ser libertado por Moisés lá do Egito como escravo. E esse brinco das orelhas furadas é tomado para construir um ídolo. E o ídolo é um bezerro de ouro. Então Arão toma todo aquele ouro, pega aquele ouro e começa a macetar aquele ouro com uma espécie de marreta, o buril. É uma talhadeira que tinha uma característica de ser como também uma marreta, um instrumento pesado. E aí ele faz um bezerro de ouro fundido. E eu quero ser objetivo aqui para trazer um compartilhar do Senhor com vocês. Irmãos, preste atenção. Você já parou para pensar como foi que eles fizeram um bezerro de ouro fundido com um material que é o ouro? O que foi necessário eles fazerem para fazer de ouro um bezerro? Um molde. Então, o que é que os estudiosos antigos afirmam? Que baseado nas ciências do mundo antigo, que isso era comum para a fabricação de ídolos, feito de metais, eles faziam o derretimento dos metais e colocavam dentro de um molde, esperavam secar, e quando eles tiravam do molde o ouro derretido ou outro material, ele saía com o desenho do molde que eles haviam feito. Bezerro de ouro a ser
adorado, que só é possível ser construído através de um molde. O que eles estavam será reivindicando ali? Será que esse texto não é para nós? Lembra o que Deus queria fazer no povo de Israel? Fazer deles um povo exclusivamente seu. Para quê? Para que eles fossem um sacerdócio sobre todas as nações. Deus queria que eles fossem o seu sacerdócio, para que todas as nações da terra o conhecessem. Mas para serem sacerdotes do Senhor, reis e sacerdotes, eles precisavam se submeter à voz do Senhor, e para isso eles precisariam viver uma vida de devoção exclusiva ao Senhor. Não podiam ter outros deuses, irmãos. O chamado deles, a vocação deles, eram ser sacerdotes sobre todas as nações. Mas para isso, a exigência era devoção exclusiva, obediência à minha voz. Quando eles pegam o ouro das suas orelhas e aceitam fundir o ouro, para que o ouro derretido seja colocado dentro de um molde, e desse molde saia um bezerro de ouro, de alguma forma eles estão dizendo: nós entregaremos a nossa devoção a quem nós quisermos, que faça com que o nosso ministério, o nosso serviço, o nosso chamado seja o alvo da nossa própria adoração. Quantos de nós fomos e estamos sendo tentados a adorar o que nós fazemos, não o Deus que nos chamou para a sua seara? Presta bastante atenção, irmão. Quantos de nós, em nome de cumprirmos as nossas responsabilidades ministeriais, não estamos deixando o Senhor para trás no lugar secreto? Você está fundindo ouro no molde do bezerro de ouro, cara. Todas as vezes que nós nos importamos mais em parecer responsáveis diante dos homens do que parecer devoto diante de Deus, nós estamos trocando a nossa vocação sacerdotal por um ídolo, por um bezerro de ouro. E eu não vou gastar muito tempo, você está entendendo o que Deus está falando com você. E a segunda coisa que eu quero destacar, e última aqui, é que só é possível ter bezerro de ouro se a ferramenta de construção para ele for molde. Cuidado, cada um de vocês, para não tentar usar no ministério de vocês molde para cumprir o que Deus falou. Com molde se fabrica coisas idênticas, segundo a nossa projeção. Cuidado, irmãos. Muitos estão fazendo na igreja brasileira os seus ministérios moldados por metodologias humanas, que se tornaram verdadeiros ídolos. O chamado de Deus para cada um de vocês no ministério não tem a ver com tomar as argolas dos irmãos e fundir esse material derretido para que através de um molde vocês fabriquem as coisas. Não há nada na casa de Deus. Você pode voltar ao texto e ler Êxodo todo.
Você pode ler Números todo, você pode ler Levítico inteiro, Deuteronômio inteiro. Não há nada na construção da casa de Deus que pode ser feito em série. Se eu tenho um molde, é só derreter ouro. Derrete o ouro e joga. Próximo. 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 Só usa molde quem idolatra números. Só usa molde quem pensa em si mesmo. Só usa molde para edificar, irmãos, o que foi chamado. Quem está pensando em tornar o seu próprio nome famoso. Eu venho aqui em nome de Jesus conclamar vocês que têm uma vocação no Senhor, que são ministros do Evangelho, joguem os seus moldes fora. Amém. Aleluia. O interessante, Joe, é que ele tem que começar pegando os brincos e usando o burril para deformar uma coisa que possivelmente caracterizava a identidade deles. Só que, Rafa, quando você estuda o burril tinha o acúmulo por causa do peso de ser usado como marreta. Mas ele tinha forma de um cinzel, uma talhadeira. Ou seja, para fazer um bezerro de ouro, Arão teve que usar uma ferramenta que era para uma coisa, para outra. Porque não tem como você pegar as ferramentas de Deus, criadas para o propósito de Deus, e usá-las em plenitude, se você não desvirtuar. Não tem como. Você precisa desvirtuar aquilo que Deus fez para uma função específica e usá-la em outra coisa. Cuidado, irmãos. Não aceite. Você que é um ministro do Evangelho, não aceite mais. Não aceite mais ser um cinzel usado como marreta. Porque quando você é um cinzel usado como marreta, você está sendo usado para fundir um ouro que será derretido e usado para a criação de bezerros de idolatria. Arão pega um cinzel, cara. Eu acho que ele tem que virar de lado. Porque para quê? Ele deve pôr aquilo numa grande bacia, e aí ele acende o fogo embaixo, e ele vai marretando aquilo, porque conforme o fogo vai pegando, aquilo vai se deformando, e ele vai batendo naquilo para ajudar aquilo a se unir. Mas chega um determinado momento, é só para acelerar o processo, que na fundição, o que vai garantir o ouro derretido para entrar no molde é a temperatura do fogo que ele coloca embaixo e não o cinzel. Ele nem precisava em necessidade mesmo usar o cinzel. Mas é que quando você, irmão, você abre a sua vida para aceitar que aquilo que é o seu próprio anseio seja o seu alvo, para aquilo que é o seu chamado seja o seu ídolo, você começa a meter os pés pelas mãos em tudo que é possível. Em tudo que é possível. Vocês estão aí? Mas eu queria ler com vocês uma outra história, que é uma antítese dessa. Abra sua Bíblia comigo em Números, no capítulo de número 8.
versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e diz-lhe. Escute. O que é o Senhor falando a Moisés, para Moisés falar a Arão sobre um objeto que deveria ser confeccionado, um utensílio do tabernáculo? O que é isso? Profeticamente, o que isso significa? Deus dando uma instrução sacerdotal. Porque Arão é representação do sacerdócio. Então aqui é Deus falando ao sacerdócio. O sacerdócio que foi chamado, representado em Adão, mas na verdade é todo o povo, que foi chamado para edificar a casa de Deus. Vocês estão aí, irmãos? E aqui ele está falando dos utensílios do tabernáculo, que é a casa que, enquanto o pessoal construiu o bezerro de ouro de de Êxodo 32, Moisés estava recebendo as instruções para construir esse daqui que nós vamos ler, um dos utensílios. Enquanto eles estavam lá, derretendo o ouro do povo, para colocar no molde do padrão dos homens, que era usado para fazer ídolos, para construir um bezerro para si mesmo, Moisés estava vivendo isso aqui lá no monte na hora, Joe. Então o que nós estamos lendo aqui aconteceu depois, mas Moisés recebeu essa revelação, enquanto eles não aguentavam esperar. Olha o perigo. E aí ele diz assim, verso 2: fala a Arão e diz-lhe, fala ao sacerdócio, e diz-lhe, quando colocares as lâmpadas, e ele está falando as lâmpadas do candelabro que ele disse agora antes um pouquinho como era para eles construírem. E aqui agora ele está falando das 7 lâmpadas que eram postas no candelabro, sobre o candelabro. E ele diz, quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as 7 a alumiar defronte do candelabro. Você entende comigo que aqui a instrução é para colocar as lâmpadas de um jeito nesse candelabro, que ele ilumine numa direção específica que Deus quer que ele ilumine? Sim ou não? Sabe o que tinha na frente do candelabro? Exatamente na frente. E você pode ler aqui depois e encontrar essa resposta. Na frente do candelabro, que ficava aqui, tinha uma mesa. Na frente dele tinha uma mesa. E sobre esta mesa ficavam os pães da presença. Ele manda fazer um candelabro. Sobre esse candelabro colocar 7 lâmpadas. Mas as lâmpadas tinham que ficar tipo essa lâmpada. Se a gente vira essa lâmpada, ela vai iluminar em outra direção. Sim ou não? Sim. Vocês concordam comigo? Tem uma instrução específica aqui. As lâmpadas é para iluminar a frente do candelabro.
para frente, de frente, ilumina para frente do candelabro. Quando você vai olhar no templo, qual era a posição, qual outro objeto ficava na frente do candelabro, você descobre que na frente do candelabro estava a mesa dos pães da presença. A luz do candelabro tem um objetivo. A luz que o candelabro tem sobre ele não é para iluminar ele. Não é para iluminar qualquer lugar. Não é para iluminar o santuário que estava ali provisório. A luz do candelabro é para fazer o que está sobre a mesa da presença, os pães da presença serem iluminados, irmãos. O texto continua. E Arão fez assim. Colocou as lâmpadas para que alumiassem defronte do candelabro, como o Senhor ordenara. Verso 4, eu paro aqui. O candelabro era feito de ouro fundido. É isso que está escrito aí? O candelabro era feito de ouro batido, irmão. Não de ouro fundido. Desde o seu pedestal, Janielson, desde o pedestal até as suas flores. As flores eram o desenho entalhado desse copinho que tinha a imagem da amendoeira, e sobre estas flores a lâmpada era colocada. Irmão, o candelabro inteiro era feito de ouro batido, do pedestal até as suas flores. Agora escute o restante, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candelabro. Escute, eu quero ser rápido para nós concluirmos aqui. Essa é uma palavra ministerial a vocês. Nós temos duas escolhas para edificar a igreja do Senhor. Ou pegar o ouro, fundi-lo, colocar dentro de um molde e transformar o nosso ministério num ídolo e amarmos mais o que o Senhor nos chamou para fazer do que o Senhor que nos chamou para fazer. Ou nós usarmos apenas as ferramentas que Ele nos deu com o propósito para o qual Ele as fez: martelo e cinzel. Quando você vai ler lá atrás, quando Deus chama os artesãos e Ele enche eles do Espírito, Ele determina qual eram as ferramentas que se podia usar. E as principais, não as únicas, mas as principais ferramentas, Janielson, era o cinzel e o martelo. Mas cinzel não foi feito para auxiliar em derretimento de ouro, irmão. Cinzel foi feito para entalhar a peça junto com o martelo, até que artesanalmente, ouro batido, não ouro fundido, ouro batido através de cinzel e martelo, a construção da casa de Deus fosse feita. Agora, sabe o que é curioso? Candelabro é um dos poucos utensílios que tinha no templo, e é mencionado em outro lugar, fora do contexto do templo, e que Deus mesmo diz qual é o significado dele. As igrejas do Apocalipse, sabe o que o candelabro era? Um símbolo do que a igreja é. O
O Senhor dá uma ordem através de Moisés ao sacerdócio: construam para mim um candelabro dentro da minha casa. Coloque sobre ele lâmpadas. É uma ordem ao sacerdócio: edifiquem para mim um candelabro. O propósito desse candelabro não é ser brilhante. O propósito desse candelabro não é chamar atenção. Ele vai ficar apagado, porque as lâmpadas que estão sobre ele, elas iluminam a mesa onde estão os pães da presença de Deus. Você pode escolher, irmão, sair daqui, ou você que nem veio aqui, continuar a sua trajetória com o Senhor, no molde dos homens, com ouro fundido. Mas eu queria que você saísse daqui tendo clareza. O que Deus nos mandou fazer é com ouro batido, não fundido. E os dois instrumentos para bater no ouro, até que ele se tornasse o candelabro cheio de desenho, são o cinzel e o martelo. Os dois instrumentos, os mesmos dois, usados para construir para o nosso Senhor a cruz que nos salvou, que nos redimiu e que agora chamou cada um de vocês a cooperar na edificação da sua casa. Só tem um jeito de construir, ou de edificar, ou de fazer parte da edificação do candelabro de ouro batido, irmão. Não é se você usar, é se você sofrer a ação do cinzel e do martelo. É do pedestal às flores. O candelabro todinho de ouro. Não tinha um pedacinho dele que foi colocado ouro derretido. Ele inteirinho para ser feito. Foi feito na ação de Deus através do cinzel e do martelo. E eu queria encerrar deixando com vocês Mateus capítulo 16. Antes de orar por vocês. No versículo 13, Jesus começa aquele diálogo com os discípulos sobre quem ele era. Quando Simão Pedro se antecipa aos discípulos e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro diz: Tu és o Cristo, irmãos, ele talvez não sabia. Certamente ele não sabia, porque Jesus disse que ele não sabia. Mas certamente ele está tocando na verdade eterna, na revelação de que Jesus era o Messias, que foi ungido, ou seria ungido, para a morte. Quando ele diz: Tu és o Cristo, ele não está falando: você é o maioral. Ele está, de alguma forma, testificando: é um escândalo, mas você foi ungido para a morte. Só que Pedro não sabia disso. E aí então Jesus diz: olha, do jeito que você diz quem eu sou, eu vou dizer quem você é. Você também é Pedro. E sobre esta pedra que você disse, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Então quando Pedro diz: você é o Cristo, Filho do Deus vivo, a resposta de Jesus é quem Pedro é. E em seguida diz: sobre essa verdade, sobre essa revelação, eu edificarei a minha igreja. Qual é a revelação? Você disse que eu sou ungido. Você não sabe, mas a unção que eu recebi, ela, para ser cumprida, ela será feita numa morte terrível. É para isso que eu fui ungido.
Vocês estão aí? É sobre isto que eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão, dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que ligar será ligado, o que desligar será desligado. E aí então nós chegamos, irmãos, no verso 20, quando ele diz: então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, escute, presta atenção, o próximo texto começa desde esse tempo, ou seja, o assunto que nós vamos ler daqui em diante, ele está fundamentado naquela conversa que estava acontecendo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu, também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão, então dá-te a chave do reino do céu, o que você abrir, vai abrir, o que você fechar, vai fechar, e nem conta isso para ninguém. Disso para frente, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Senhor, está demorando. Faz um bezerro de ouro para nós. E Jesus respondeu a ele: coloque as lâmpadas sobre o candelabro, para que elas alumiem defronte do candelabro que é feito do pedestal até as flores de ouro batido. Na minha casa, na minha edificação, Pedrão, ninguém será poupado de sofrer os danos da cruz. Aqui só vai ser feito com ouro batido, aqui não vai ter ouro fundido. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, e isso de modo algum te acontecerá. Adora o que você foi chamado para fazer. Não permite que isso custe tudo. Não permite que isso sacrifique a sua vida. Se poupe, se preserve. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Como esse texto começou? Desde esse tempo. Desde o tempo em que Pedro ouviu: não foi carne nem sangue que tu revelou. Na mesma sequência temática, na mesma conversa, no mesmo assunto, Pedro ouviu: arreda, capiroto, arreda, satangoste, que só pode ter sido o diabo que te revelou. Eles tinham conhecido o Senhor, eles tinham visto o Senhor, eles tinham experimentado inclusive a Páscoa que apontava para o Cordeiro, mas diante da não satisfação, da necessidade ansiosa dos seus corações, eles apressadamente quiseram um bezerro de ouro. E o bezerro de ouro, irmãos, que revelava que eles estavam mais apaixonados por aquilo que o Senhor disse que iria fazer do que pelo Senhor que disse que iria fazer. Pedro: Senhor, faz o que você vai fazer, mas você não precisa disso. Vai custar a sua vida. Tem misericórdia de ti mesmo. E então chegamos no verso 24, porque nós lemos esses textos separados, mas eles são o mesmo texto, porque olha como começa: então
disse Jesus. O que significa isso? Concluede. Concluindo o que eu vou falar, ou o que eu estou falando agora, é a conclusão disso tudo que vocês estão vendo. Agora escute, Ada. Disse Jesus a seus discípulos, para concluir esse assunto. Eu não vou me poupar, mas eu preciso que você entenda algo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz, não a minha. Tome a sua e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Gente, do que ele está falando? Ele está falando da obra salvífica de Jesus? Ou ele está falando da obra do ministério, que é o assunto que ele começou dizendo: então, sobre isto eu edificarei a minha igreja. Continuando o assunto, preciso que vocês entendam que eu vou sofrer por causa disso, da edificação da minha igreja. Eu vou ser preso, eu vou ser humilhado, eu vou morrer na cruz, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro, para, Senhor, isso é demais. Satanás, é você que está revelando isso para ele agora? Está querendo colocar um molde na minha frente? Eu não vou derreter ouro. Primeiro na edificação vem aquilo que ele fez. E sabe o que ele fez? O que ele fez nos dá o ouro necessário para a natureza do candelabro ser edificado. O ouro fala da glória de Deus. Ouro batido é porque ele foi moldado na vida dos edificadores, edificados como candelabro de Deus. Mas o material do qual eles são feitos é de Cristo mesmo, irmão. É daquilo que Cristo viveu e sofreu na cruz. É isso que dá ouro para os edificadores baterem. Só que o candelabro é feito da natureza dele, da glória dele, mas ele é na forma daqueles que ele chamou. Primeiro eu vou fazer o que é necessário para vocês terem ouro, mas depois, se vocês quiserem participar dessa edificação que eu estou fazendo a partir de mim mesmo e do meu sacrifício, vocês vão ter que perder a vida também. Pegue a sua cruz. E aí eu escuto. Mas não é mais nele. Cinzel e martelo. Em você. Em mim. Para que nós sejamos forjados, não fundidos. Forjados, não fundidos. Segundo a vontade daquele que nos chamou, não mais para sermos salvos, mas para participarmos, cooperando da obra da edificação do candelabro da sua casa. O que é necessário então, vocês que participaram da escola?
para que seu ministério cumpra o que o Senhor te chamou, à disposição para viver uma vida crucificada. Eu queria orar por vocês no final dessa escola, orando para que o Senhor derrame a unção dele sobre vocês, a glória dele sobre vocês, mas eu só vou pôr as minhas mãos em quem levantar do lugar, dizendo: eu hoje declaro, quero viver uma vida crucificada para a glória do meu Senhor. Eu quero emprestar a minha vida. Pode bater, Senhor, pode entalhar, Senhor, até que o candelabro seja edificado na casa. Não vou iluminar a mim mesmo. Toda luz que recebemos é para iluminar a mesa dos pães. A luz que temos só será projetada sobre a presença de Deus. Pai, é com nosso coração quebrantado que nós nos aproximamos de Ti, que nós respondemos a palavra, que nós respondemos, reagimos ao Espírito, dizemos sim para o chamado, para a convocação celestial da obra mais honrosa, mais digna que um homem e uma mulher pode ser chamado do céu. A edificação da casa de Deus. Dizemos sim para o teu chamado, sim para a tua convocação. E se para isso, Senhor, é necessário ter a vida crucificada, o estilo de vida de cruz, nós nos submetemos agora. Lançamos fora, Senhor, todos os moldes babilônicos, todos os moldes fenícios, egípcios. Nós lançamos fora, Senhor, toda a estratégia, toda a metodologia que nos ensina a derreter ouro e usar molde. Faz-nos ver o candelabro, faz-nos ver o candelabro de ouro batido. Faz-nos contemplar, Senhor, o candelabro de ouro batido e aceitarmos o cinzel e o martelo em nós, para que ele fique pronto, para que ele ilumine a presença. Deixa-nos ver a presença liberada sobre as nações. Eu oro agora, Senhor, por todos os meus irmãos que estão se entregando. Levanta, Senhor, entre nós agora os edificadores da vida crucificada, os edificadores que assumem a responsabilidade de sofrer os danos, para que a tua igreja possa ser madura, possa ser aperfeiçoada. Ilumina, Senhor, ilumina a mesa dos pães entre nós. Ah, Senhor, nós queremos comer de Ti mesmo, nós queremos caminhar sobre essa verdade. Toda a luz que temos e a que ainda receberemos do Senhor seja usada apenas para trazer clareza sobre os pães da presença. Este é o nosso alvo, os pães da presença. Esse é o nosso anseio, os pães da presença.
Esse é o nosso sacerdócio, administrar a presença àqueles que têm fome e sede, administrar a presença, Senhor, iluminar a presença, revelar a presença, Senhor, apontar para a presença, Senhor. Eu oro, Senhor, e abençoo os meus irmãos, ministros que estão aqui, aqueles que já foram, Senhor, pelo Senhor habilitados, e aqueles que estão sendo preparados agora para serem edificadores da casa, trabalhadores da seara, ministros pela graça de Deus, do seu evangelho. Toca, Senhor, nesses homens e nessas mulheres hoje. Ativa-os. Eu oro, Senhor. Haja ativação, Senhor, do encargo deles, do serviço deles. Haja o derramar de uma unção nova, de uma unção fresca, Senhor, que os transiciona no que é preciso, que os habilita no que é preciso, Senhor, que os manifesta sinais do céu no que eles ainda carecem, Senhor. Receba no teu Espírito, meu irmão, minha irmã, o poder do Espírito nessa manhã. Receba o poder do Espírito, receba o poder do Espírito, tocando no seu encargo, tocando no seu chamado, tocando naquilo que Deus te confiou a fazer na casa dele. Seja ativado agora. Seja ativado agora na graça que você recebeu. Seja ativado agora. Seja ativado agora na graça que você recebeu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Receba as ferramentas adequadas do céu para edificação. Nós não queremos edificar com a ferramenta desviada da sua função. Não queremos edificar. Deus tem ferramentas específicas para a sua obra. Senhor, tira da maleta de alguns deles as ferramentas ultrapassadas, as ferramentas quebradas que eles ainda usam com gambiarra, porque foi isso que aprendemos. Arranca, Senhor, da caixa de ferramenta deles as ferramentas, Senhor, que estão fora da posição, e deixa, Senhor, coloca dentro dessa caixa só as ferramentas desse tempo. Agora eu oro, enche-os de sabedoria sobre como usar as ferramentas que o Senhor deu. Dá a sabedoria necessária para as ferramentas serem usadas como especialistas, como especialistas, como especialistas, artesãos da sua casa, que só têm autoridade porque estão sofrendo os danos da cruz em si mesmos, cinzel e martelo neles, para que eles tenham autoridade para a edificação da casa de Deus. Em nome de Jesus, seja abençoado nessa manhã. Em nome de Jesus, receba do Espírito artesão da edificação da casa do Senhor. Assim como ele caiu sobre Bezalel, a Oliabe, seja cheio do Espírito de Deus.
Joga fora, meu irmão, o chicote. Pastores não usam chicote para edificação da casa. Receba do alto, em nome de Jesus, a ferramenta específica para que você seja habilitado e fiel na obra da casa do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você saísse daqui dessa manhã, irmão, não só amando o chamado de Deus, amando o Senhor do chamado, mas que você olhasse para a casa de Deus com amor. Ame a casa do Senhor. E eu não estou falando do prédio nem da instituição religiosa. Eu estou falando da família de Deus. E lembre-se, ouro fundido em moldes, não. Ouro batido com cinzel e martelo. Em nome de Jesus.